Bom, galera, eu fiz um vídeo em março falando sobre a possibilidade do Chaunu e do Dindim, que são aí os dois membros que ainda não foram, né, ao exército, né, do Astro, que são os mais velhos, né, que são os que estão aí à beira de ir, porque o MJ já foi e já voltou, né? O Sanhao, nosso maquinê, ainda não tá na hora, ele é muito novo ainda, mas Chaunu tem 28 anos, Didin tem 29 anos, então eles estão prestes a ir mesmo, né? E lá em março eu havia comentado sobre as possibilidades, né? Se vocês quiserem assistir esse vídeo, eu vou deixar aqui, porque eu não vou ficar me repetindo, tá? Eu só tô tocando novamente nesse assunto de Chaunu e de Didin e o exército, porque saiu uma notícia hoje de que o Chaunu, a Fantasio mesmo, que divulgou isso, que fica claro, não é uma fake news nem nada, é uma notícia oficial, uma notícia formal da agência mesmo, tá? Que o Chaunu, ele tá querendo aí entrar na banda militar, né? Existe uma banda musical mesmo lá no exército, em que as pessoas se inscrevem para entrar na banda, né? Tem uma entrevista, tem todo um processo seletivo para entrar aí na banda. Para quem não sabe, o MJ, quando ele foi ao exército, lá em 2022, 2023, né? Ele participou dessa banda e o Chaunu quer seguir os mesmos caminhos aí do MJ, tá? Então, ele se inscreveu, se interessou, se inscreveu. Ainda não temos o resultado de se ele passou ou não, quando ele vai, ainda não sabemos a data, mas com essa informação já dá pra gente aí começar a analisar algumas coisas aí com relação ao futuro do Chaunu, do Dindim, do Astra, aquela coisa toda, né? Então, como eu sempre falo das novidades do Astra aqui no canal, vou falar sobre isso com vocês e vou falar de algumas coisas que aconteceram com os membros do Astra nos últimos dias. Vou colocar todo mundo aqui em dia, vai ficar todo mundo aqui em dia com o que tá acontecendo com relação ao Astro nos últimos dias, tá? Então, simbora nós. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl, e hoje vim falar de exército, que não é um assunto legal, né? É um assunto que deixa a gente meio triste, mas a gente já sabia que esse dia chegaria, né? Mais dia, menos dia, porque lá a coisa é obrigatória mesmo, para todos os homens coreanos, não tem jeito, tá, gente? Então o que a gente tá vendo aqui nesse momento é o blog, né? Naver, né? Que é onde a Fantasio costuma colocar as notícias dos seus agenciados, né? Dos seus artistas que são gerenciados por eles, aquela coisa toda. E aí, tá falando aqui o seguinte, Chaunu, né? Que fez aí uma entrevista com a banda do exército, né? Enfim, tá esperando ali, né? O resultado. E aí ele fala o seguinte, se eu passar, eu vou me alistar em julho. E o que tá acontecendo no momento? Eles estão ensaiando para 2 shows na Coreia, né? Que vão acontecer no início de junho. Eles estão se preparando também para 2 shows que estão marcados para o final de junho no Japão, né? O Chaunu tá gravando The Wonderfuls, que é uma série da Netflix, que vai estrear, acredito eu, só no primeiro trimestre de 2026. Porque depois que eles gravarem, ainda vai ter um bom período aí de pós-produção, porque vai ser uma história de ação, que vai ter muito efeito especial, acredito eu, então realmente exige ali um bom período de pós-produção depois das filmagens. Ele também tá filmando um filme, né, que se chama First Ride, né? Ele começou há pouquíssimo tempo a gravação desse filme. Então, a gente vê que ele tá, de fato, trabalhando muito, né? E uma coisa que eu falei naquele vídeo anterior e agora tô reforçando, é que quando o artista tá com 28, 29 anos e trabalhando muito, significa o quê? Que ele quer deixar muita coisa pronta para ser lançada durante a sua ausência, para que seus fãs não se sintam tão mal, não sintam tanta saudade dele em sua ausência de 1 ano e meio, né? E aí, basicamente, isso que o Chaunu vem fazendo. Ele vem fazendo bastante coisa aí, não só o Chaunu, mas todos os meninos, né? Vem trabalhando muito aí nos últimos tempos. Então, o que tá acontecendo, né? Vamos ler essa matéria aqui pra gente entender melhor. O membro do Astro aí, né, o Chaunu, o ator Chaunu, se inscreveu na banda do exército. O funcionário da agência do Chaunu, né, Fantasio, disse ao News One no dia 9 de maio o seguinte: Chaunu deu uma entrevista à banda do exército hoje. De acordo com o site da Administração de Mão de Obra Militar, a banda do exército aceitou inscrições do final de março até o início de abril. Isso significa que lá no final de março e início de abril
Xiaonu já estava com vontade de participar dessas inscrições, e ele fez as inscrições naquela época. Então, é uma coisa que vem sendo planejada há meses. Pra gente pode ser assim, meu Deus, como assim? Avisa que vai sair pro exército em julho, sendo que a gente tá em maio, tão perto assim, como assim? Não, gente, essa coisa com certeza já vem sendo conversada e planejada há tempos. Agora é que veio a público, né? E, obviamente, mesmo se fosse avisado com antecedência, as pessoas, na época que ele fosse embora, todo mundo ia chorar igual, gente. Vamos combinar? Porque se tiver que sentir falta do artista, vai sentir falta do artista e pronto. Vai chorar e pronto, não tem jeito, não importa qual data seja, né? A verdade é essa. Mas continuando aqui a notícia. As entrevistas foram realizadas naquele dia no batalhão da banda do Ministério da Defesa Nacional, no Cemitério Nacional de Seul. Porque a banda toca, né, a banda do Exército toca em diversas cerimônias, né, em diversas ocasiões. Eles, de fato, fazem aí um trabalho específico, né, e que demanda aí realmente músicos, né? E os resultados do exame vão ser divulgados no dia 29 de maio. O alistamento está previsto para julho. Previsto, porque isso não significa que seja de fato em julho mesmo. E também não precisa necessariamente ser no início de julho, pode ser mais pro final. Então, assim, calma, gente. Vamos nos esperar com calma. Tá? Vamos raciocinar primeiro. Então, aqui tá falando uma coisa muito certa, né? Enquanto isso, Xiaonu nasceu em março de 97, atualmente tem 28 anos, e ele está filmando aí a série da Netflix, The Wonderfuls, como eu falei, agora há pouco, né? Tô aqui no Instagram do Arohas no Astro Brasil, que também tá falando dessa notícia, né? E tem algumas coisas aqui que eu gostaria de falar porque são interessantes, né? Esse anúncio pegou, surgiu de repente, né, em meio a outros movimentos recentes do Astro, e pegou a galera aí de surpresa, aquela coisa toda, né? Embora o alistamento seja uma etapa esperada na vida de todo cidadão sul-coreano, a confirmação de que Xiaonu já iniciou o processo chegou em um momento de grande atividade profissional. E justamente isso, né? Ele tá fazendo muita coisa e o resto dos meninos também. O anúncio surgiu em meio a outros movimentos recentes envolvendo os membros do Astro, como, por exemplo, o musical Again, Dream High, estrelado por Jinjin, né? A gente vai falar disso daqui a pouquinho, vou dar mais notícias com relação ao Dream High pra vocês. O Jinjin tá vivendo ali o Son Sang-dong, né? Teve a sua temporada oficialmente estendida, né? Mesmo após a Fantasia ter informado aí que as apresentações terminariam no dia 1º de junho, vai se estender um pouquinho mais, né? Então a nova fase aí surpreendeu os fãs e gerou especulações sobre possíveis ajustes nas agendas dos membros. Nos últimos meses, a movimentação do grupo reacendeu, no fandom, uma esperança coletiva de uma possível tour global, né? A gente falou isso aqui nos últimos vídeos, né? Até porque confirmaram 2 shows na Coreia do Sul, confirmaram 2 shows no Japão, então a expectativa dos fãs era de que novas datas fossem anunciadas em breve. E em meio a esse cenário de intensa atividade, o anúncio do processo seletivo de Xiaonu para a banda do Exército causou um forte impacto entre os fãs. Seguimos atentos aos desdobramentos. Claro, com certeza, se tiver mais novidades com relação a isso, eu vou trazer aqui pra vocês, tá? Vamos dar mais detalhes do Jinjin agora, tá? Mais uma matéria do Naver falando o seguinte. Astro Jinjin se transforma em Son Sang-dong. Primeira apresentação do musical Dream High termina com sucesso. Aqui tá a apresentação do musical, mas acho que eles estão querendo falar da primeira temporada mesmo, tá? Então, o que acontece? O Jinjin do grupo Astro conclui com sucesso a sua primeira apresentação aí do musical Dream High. Ele subiu aos palcos aí como So Sang-dong na apresentação Dream High realizada no Woody Financial Art Hall no Parque Olímpico de Seul no dia 5. Foi a apresentação apenas, né? Dia 5 de maio teve uma apresentação apenas. O musical Dream High é baseado no drama popular de mesmo nome, né? Que foi ao ar pela KBS, que é um canal muito famoso lá na Coreia do Sul, né? Em 2011, né? Uma história antiga, né? Conta a história ali dos personagens principais que sonhavam em se tornar estrelas de K-pop e retornar a Karin Arts High School depois de se formarem no ensino médio. Nesta produção, Jinjin interpreta o personagem principal, que estreou como cantor chamado DK, cativa os olhos e ouvidos do público, com sua dança e também com suas habilidades vocais estáveis, ou seja, ele canta e dança muito bem, todo mundo sabe disso, né? Em particular, a esplêndida performance de Jinjin deu aos espectadores uma emocionante sensação de prazer, eu imagino, né? Deve ter sido maravilhoso, deve ter sido lindo, né? Jinjin
que deu seus primeiros passos como ator de musicais com a estreia de Dream High em 2023, apareceu em vários trabalhos, incluindo os musicais Winter Wanderer e Crash Landing on You, né? O Pousando no Amor, aí, versão musical, que tanto o Din quanto o Sun-Ha estavam no palco, tá? Inclusive, quem era lá o capitão protagonista do Crash Landing on You era o Sun-Ha. O Din tinha um personagem menor no papel, né? Ali na peça, né? E aí, ele fez esses dois musicais, reinterpretando perfeitamente vários personagens com seu próprio estilo. Por bem desse trabalho, Din não apenas mostrará um lado mais maduro de si mesmo, mas também vai solidificar aí uma posição como um ator de musicais. Enquanto isso, Din concluiu com sucesso o show japonês Dream High, que aconteceu de 11 a 27 do mês passado. Foi uma temporada intensa no Japão, né? A gente chegou a ver um videozinho do Din no Japão na época. Além disso, as primeiras apresentações solo Din Lab Volume 1 foram realizadas na Coreia e no Japão, em fevereiro e março desse ano, né? Din trabalhando horrores, né? A gente tá vendo isso. Foi tudo concluído com muito sucesso, graças a Deus, né? Então, o Dream High vai acontecer aí no Woori Financial Arts Hall, no Parque Olímpico Seul, até o dia 1º de junho. Então, assim, gente, por mais que tenha sido postergado aí, vamos dizer assim, né, mais apresentações durante o mês de junho, nada impede, tá? De em julho o Din ir com o Chao-Nu também. Até porque ele é mais velho que o Chao-Nu, ele tem que ir mesmo. Então, eu ainda estou com essa teoria de que os dois vão numa data muito próxima, ou se dão na mesma data, tá? E aí vai ficar aqui fora somente o Sun-Ha e o MJ. Pode ser que eles formem uma subunit nova, né? Os dois façam algum álbum juntos. Pode ser, a Fantasia pode estar preparando algo nesse sentido sem a gente nem saber, mas pode ser, tá? Ou então, ao menos, o Sun-Ha com o seu Dusk, né, o seu álbum Dusk, fazer uma turnê mundial, pode ser também. Há essa possibilidade. O MJ sozinho pode lançar outro álbum, né? Porque ele já lançou um álbum solo antes, né? Que foi muito bom, por sinal, né? O nosso Happy Virus, fofinho. E nesse meio tempo ele também pode lançar aí um outro álbum solo também. Por que não? Tudo é possível, né, gente? Por falar em MJ, a gente ficou sabendo aqui através do X, do Astro, que ele está participando de um programa, tá? E ele está participando do programa com todos esses idols aqui, com toda essa gente aqui, tá? Estreou no dia 8 de maio, às 19 horas, lá da Coreia do Sul, a 4ª temporada desse programa aqui, né, que é um reality show, que se chama Work Doll, né? Então, nós temos aqui diversos idols, né, reunidos nesse programa, incluindo aí o MJ do Astro, nós temos aqui o Jin do Gravity, nós temos Jo Young do Rainbow, Suki do Billy, Eric do The Boys, Kina do 50-50, ou seja, tem bastante aí gente famosa, bastante idol aí trabalhando junto. E aí, estreou ontem, né, esse programa aqui com a participação do MJ. Deve ser aqueles programas bem engraçados, né, e o MJ com todo aquele jeito deles de ser. Com certeza isso aqui vai ser mega divertido. Não sei se isso vai sair legendado em algum lugar, basta a gente ficar aí de olho nos telegrams da vida, nos fansubs da vida, que de repente a gente consegue achar isso aqui legendado em algum lugar, tá? Inclusive no próprio YouTube também deve ter em algum lugar isso aqui legendado, né? Então também tem mais uma postagem aqui falando sobre o programa. Tem um link pro YouTube, de fato tem um vídeo no YouTube de meia hora, mais ou menos. Não vou assistir aqui agora com vocês, porque é muito grande. Mas assim, quem tiver interessado, bota lá o Walk Doll, que vai estar lá falando sobre esse assunto. Algumas pessoas fizeram print de alguns momentos que o MJ aparece no programa, né? Ele que tá com gravatinha vermelha. Muito engraçado, muito fofo como sempre, divertidíssimo, com aquela risada super engraçada dele. Ele agita mesmo, né, gente? Ele é realmente uma pessoa incrível, uma pessoa iluminada, uma pessoa feliz, né? Isso é maravilhoso. Falando ainda do Chao-Nu, nós temos aqui, né, a notícia de que ele foi eleito o melhor modelo masculino de publicidade no Brand Customer Loyalty Awards 2025, né? Parabéns ao nosso queridíssimo Chao-Nu, até porque ele modela mesmo, ele é perfeito mesmo, se dedica mesmo e merece mesmo, né? Chao-Nu foi premiado como melhor modelo masculino de publicidade no Brand Customer Loyalty Awards 2025. Essa é a 4ª vez que o Nu, né, é reconhecido aí pela premiação, né? Ele já conquistou os títulos de melhor idol ator masculino 2 vezes e ator masculino Hot Trend nos anos anteriores, tá? Tá aqui, então, o nomezinho dele aqui como um dos vencedores da premiação, né?
E assim, gente, a gente sabe que ele modela muito, né? Faz muitos comerciais, né? Sabe fazer aí todas as poses perfeitas, expressões perfeitas, de acordo com a direção ali de arte daquele photoshoot, daquele comercial, de acordo com os diretores, de acordo com os fotógrafos, né? De acordo com o tipo de roupa que ele tá, ou então de acordo com o tipo de produto que ele tá vendendo. Sempre perfeito, sempre impecável, sempre esforçado, maravilhoso. Eu acho que é mais do que merecido essa premiação aqui, tá, gente? Mas temos mais aqui novidades com relação a Chao Nu. Vamos falar agora um pouquinho das gravações de First Ride. Saiu aí nas redes sociais fotos que o Chao Nu tirou junto com o ator Jun No-min, né, durante as gravações aí de First Ride, que é um filme aí de aventura, tá, gente? Tá aqui as fotinhas que eles tiraram juntos, foférrimos, lindos. Todo mundo aqui dando apoio, né? Lindo, te amo, novo filme, quero assistir, maravilhoso. É isso, né, gente? A gente tá na expectativa aqui de que seja realmente um filme muito bom, né? Um filme que é super pra cima, né? Afinal de contas, é uma viagem ali que o personagem do Chao Nu vai fazer junto com os amigos dele, uma viagem internacional, em busca de aventuras, juventude, aquela coisa maravilhosa, né? Que eu já tô aqui ansiosíssima pra assistir. Se tratando do quarto Astrode Stargraph, nós temos aqui sim, gente, fotos deles ensaiando. Eles estão aqui, né, todos soltinhos e alegrinhos no estúdio de prática da Fantásio. Então temos aqui uma foto de Nunu sorrindo, Nunu se divertindo, graças a Deus. Ele trabalha, mas também se diverte, né? Estão aqui ensaiando em frente ao espelho, dançando, cantando, interpretando, fazendo tudo que eles sabem fazer muito bem, obrigado. Temos aqui MJ e Sunha suados, cansados de tanto treinar. Eles realmente estão se esforçando muito para que esses shows sejam perfeitos. Eu não duvido de que vai ser perfeito. Não duvido mesmo, tá? Temos aqui uma fotinha do nosso maquinê. Lindíssimo Sunha. MJ, Sunha e Jinjin. Numa vibe meio rapper. Yo. Sunha aí tirando a selfie e fazendo pose de egípcia. Muito, muito fofos. A gente realmente tá vendo que eles estão ensaiando muito, né? Tem várias postagens nas redes sociais comentando isso, né? De que eles estão se esforçando aí dia e noite, treinando horrores para que os shows de junho sejam, de fato, aí maravilhosos, perfeitos e sensacionais. E é claro que a gente sabe que vai ser mesmo, né, gente? Bom, gente, é isso, né? Então, umas novidades com relação ao astro, vocês podem ficar tranquilas que eu volto aqui pra contar pra vocês, tá bom? Quero que vocês me digam aqui embaixo o que vocês acharam de todas as notícias que eu dei aqui pra vocês hoje, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijinho e tchau, tchau!